A gente abre essa edição do Arena com um recado forte, bem forte, do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao governo Lula. Ao citar a aprovação da nova regra fiscal ainda neste semestre, Arthur Lira enalteceu o protagonismo do Congresso e disse que o mundo de 2002 não é o mesmo de 2023. A fala foi durante um evento no LIDE, em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos ver. Muito embora o Congresso Nacional esteja no momento ainda de acomodação política, o novo governo, com o novo Congresso, em arrumações políticas que são importantes que aconteçam, que o bom senso impere, que nós saibamos que a Câmara e o Senado aumentaram seu protagonismo. O mundo do Brasil de 2002 não é o mesmo de 2023, não é o mesmo de 2010, não é o mesmo de 2014. Nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos agências reguladoras, nós não tínhamos um Congresso com maior protagonismo e isso precisa ser ajustado. Vamos ao debate. Clarissa, o presidente da Câmara, ele cita alguns exemplos para mostrar que o mundo de 2002, ou seja, aquele mundo antes de o Lula ser eleito pela primeira vez, não é o mesmo mundo de 2023. Ele cita a lei de responsabilidade fiscal, que a gente sabe que está sendo burlada no projeto de arcabouço fiscal que o governo mandou para a Câmara. Ele cita as agências reguladoras, que estão aí em debate de alguma forma no projeto de fake news, e ele cita o protagonismo do Congresso. O Lira estava se referindo apenas realmente a essa mudança no mundo em relação a esses dois períodos Lula, ou essa mensagem toda tinha, esse recado tinha destinatário específico? O destinatário está muito claro, né? Ele falou diretamente para o presidente Lula, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que o ponto mais importante aí entre os que você levantou, Raquel, é essa questão do protagonismo que ele quer dar para o Congresso Nacional. A gente sabe, a gente está acompanhando, tem falado sobre isso aqui nos últimos dias. O governo Lula está passando por uma crise forte de articulação no Congresso Nacional, tem muita insatisfação em vários partidos, dentro e fora, aqueles que têm só um pezinho dentro da base, né, que dizem que são base, mas dizem que não vão votar com o governo, porque assim tem os ministérios aqui e ali. A gente vê um clima de muita tensão em andamento e Arthur Lira já tinha começado a dar alguns recados públicos nas últimas semanas, quando começou ali a puxar um processo de fritura do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E um outro ponto que não aparece nesse trecho aí que a gente falou, mas que chamou muita atenção, chamou muito a minha atenção no discurso de Arthur Lira, é que ele fala que o Congresso não vai permitir retrocessos. Ele toma ali para o Congresso Nacional o poder de dar a palavra final. E isso foi um recado para aquela derrota que o governo sofreu na semana passada com a derrubada de alguns pontos ali daquele decreto que mexia no marco legal do saneamento, um assunto super polêmico. Então, tudo isso entra dentro desse valor e fala, isso aqui não é 2023, aqui a gente tem um Congresso forte, com um viés muito mais puxado para a direita do que você tinha lá atrás. Não é o mesmo Congresso com o qual você está lidando, Lula. Aqui a gente vai trabalhar pelo protagonismo dos parlamentares e a gente espera ser contemplado para poder votar com o governo. É isso que a gente está vendo nos bastidores. Enquanto isso, negociação correndo solta, discussão sobre emenda, sobre liberação de cargos, para que o governo possa votar, como você também mencionou, discutir a votação do arcabouço fiscal, por exemplo. Sila, Clarissa faz uma afirmação forte, né? Ela diz que Lira, nas suas declarações públicas, e eu colocaria aí também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está num processo de fritura de Alexandre Padilha, o ministro de Relações Institucionais, que faz a interlocução com o Congresso. E não sei se você concorda comigo, Clarissa, mas daria para acrescentar também o ministro Rui Costa, que muita gente no Congresso diz aí nos bastidores que atrapalha o governo quando trava as nomeações de segundo escalão. Existe mesmo esse processo de fritura e existe essa conversa, você acredita nisso, de Lula assumindo a articulação política, ou isso é um pouco de espuma que estão jogando no caminho?
Olha, eu estou aqui em Nova York, assisti ao vivo essas declarações hoje de Arthur Lira. Ele escolheu um momento também, acho, bastante significativo para fazer isso, porque essa é uma semana em que tem muitos brasileiros aqui em Nova York, porque é escolhida a pessoa do ano, então tem muitos eventos de bancos e outros, então havia muitos empresários peso pesado ali na plateia, que o aplaudiram, evidentemente, com essa declaração, e ele manda um recado que é muito claro, não é? Ele manda um recado dizendo quase para o presidente Lula também assumir essa liderança ali no Congresso, de que o Congresso não é mais o mesmo, que ele não pode terceirizar, inclusive porque a equipe do presidente Lula também não é mais a mesma, né? Então, acho que esse recado que ele dá de que o mundo mudou, também é bastante significativo nesse momento. E, evidentemente, que a plateia ali aplaudiu principalmente a questão marco do saneamento, Eletrobras, né, foi citado ali, então era uma plateia bastante aberta para essa declaração dele. Sila, vou aproveitar o nosso privilégio de você estar aí em Nova York e ter visto tudo isso em loco e emendar mais uma perguntinha antes de passar para a Janaína e para o Joel. Ele estava, então, falando sob encomenda para aquela plateia ou não? Você acha que é um recado para o Brasil, para o público interno? É o que ele realmente pensa? Eu entendo que é um recado para o público interno, mas ele aproveitou esse momento em que tem muita visibilidade, tinha muita imprensa nesse evento, é um evento, tinham 12 governadores no evento, tinham vários senadores, então ele realmente deu um recado de caso pensado ali, né? Não é que ele estava falando sobre e por um acaso ele emendou esse assunto, ele veio para falar isso exatamente nesse evento e nesse dia. Sem dúvida nenhuma, isso eu percebi claramente. Janaína, qual que é a sua leitura sobre o momento que Lira escolhe, as palavras que ele escolhe, comparar 2002 com 2023, e se você interpreta que existe ou não um processo de fritura dos ministros de articulação política do governo? Sempre fazendo aquele apontamento, né, de que eu não consigo entender esses eventos no exterior de brasileiros para brasileiros, mas independentemente disso, eu vi como um discurso muito positivo. Tomo a liberdade de fazer aqui um reparo à fala do presidente da Câmara com relação à lei de responsabilidade fiscal, que, muito embora tenha sido aprovada com a resistência do PT e da esquerda, ela data do ano 2000, né? É a Lei Complementar 101/2000, que foi a lei, inclusive, que possibilitou o afastamento da ex-presidente Dilma, e até por isso existe um trabalho inequívoco para fragilizar essa legislação. Então, só faço esse reparo à fala do presidente da Câmara. Agora, eu vejo como uma fala muito positiva, porque ele chama o presidente Lula a uma realidade que parece estar passando mesmo despercebida ao presidente, a seus apoiadores mais próximos, que até mesmo esse jargão do Brasil voltou é inadequado, né? O Brasil que o presidente governou no início dos anos 2000, ele efetivamente não existe mais. E apesar de algumas pessoas lerem essa fala como uma indireta para fins de emendas, para fins de cargos, eu vejo sob o seguinte aspecto, né? Eventuais formatos de mensalão, vamos dizer assim, né, não funcionarão. Então, eu penso que seja um recado positivo, um recado no sentido de que o presidente vai precisar respeitar o legislativo, de que não adianta baixar decreto para destruir trabalhos ou temas recentemente debatidos e aprovados, que vai ser necessário discutir o mérito das questões. Então, eu vejo como um recado positivo, porque se o intuito fosse barganhar, vamos dizer assim, não faria sentido falar que não tem mais 2002, 2003, porque o que houve naquele período foi o ápice da barganha, né?
Joel, Janaína está com uma visão otimista, né? Do país, do Congresso. Ela está dizendo que, né, ela está vendo como uma mensagem positiva. E o que a gente escuta nos bastidores dos deputados é que muitos desses partidos que fazem parte da base, mesmo aqueles que não fazem, mas alguma fatia desses partidos se aproximou do governo, eles estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos porque o PT ocupa todo o espaço e eles não estão sendo atendidos por emendas, por cargos. Como você avalia que é essa divisão aí entre essa indignação com os conceitos, com os princípios de reformas que não estão sendo mantidas pelo governo Lula, o Congresso não está sendo respeitado e o toma lá da cá de sempre? Eu também vejo como uma mensagem positiva, no sentido que é um chamado do Lula para a realidade. Você não governa mais o país que você governou em 2002 e que te reelegeu em 2006, no qual o presidente tinha mais poder na relação com o Congresso e no qual o Lula gozava de uma popularidade assim astronômica. O mundo, o Brasil, mudou. Então, se o governo quiser aprovar projetos no Congresso, ao invés de ter uma sequência que a gente viu, 3 derrotas consecutivas no Congresso, desmoralizando profundamente o governo. Se ele quiser isso, ele vai ter que começar a mudar a sua relação. O Lira, é claro, está falando uma relação do governo com um dos outros agentes da República, que é o Congresso. O Congresso, de fato, ganhou muito mais poder nesses últimos 20 anos. O FHC... Eu era criança, o início da adolescência na época, mas eu lembro que se dizia que ele governava por medidas provisórias. Hoje em dia não dá mais para governar por medidas provisórias. O Congresso está ali, o Congresso é mais fragmentado, o Congresso tem mais poder sobre o orçamento, o Congresso tem mais poder sobre todo o debate público brasileiro. Agora, não é só o Congresso que mudou, não, hein? Não é só o Congresso que tem mais poder e que cerceia mais ambições do governo. A própria relação do povo, da população com a política, mudou também de lá para cá. Eu coloco o ano-chave dessa mudança em 2013. Né? Antes de 2013, a população mais distante, meio cética, depois querendo participar. Graças a isso aqui, ó. Graças a redes sociais, graças a smartphone, as pessoas estão lendo mais as notícias, estão observando mais o governo. Não tem uma viagem de presidente que não tenha uma parte da população olhando quanto gastou em cada detalhe daquela viagem, não tem um projeto de lei dos mais relevantes que passe batido. As pessoas podem muitas vezes cair em fake news, podem talvez não ter um entendimento profundo, mas estão participando, estão cobrando e estão tendo um impacto. Nesse PL das fake news que a gente viu, uma parte do impacto dele se deve ao fato de que muita gente foi fazer barulho junto aos deputados. Então, mesmo aquele toma lá da cá, que antes podia passar facilmente, acontecer, mesmo quando dentro da lei, eu não estou só falando do mensalão, não estou falando de um toma lá da cá dentro da lei, como acontecia tradicionalmente, mesmo esse é mais difícil de ser engolido pela população hoje em dia. Portanto, isso torna ele mais caro, né? Os congressistas reclamam que o Lula não deu cargos e verbas. Bom, em parte é verdade, ele deu muito menos do que eles gostariam, mas em outra parte a gente viu negociação de vários ministérios, a gente viu negociação de bilhões de reais em emendas e não é o suficiente e está caro e será cada vez mais caro mesmo, porque hoje em dia os deputados se encontram sob muito mais pressão e há uma divergência, uma distância ideológica entre o governo, pelo menos entre essa agenda petista radical que o governo decidiu, não sei porquê, encampar e o Congresso, que para você cobrir essa distância, você precisa também de mais presentes. Agora, só para finalizar, eu acho que uma parte da cabeça dura do governo se deve a uma esperança do governo que está ali. Ele acha que tem uma outra entidade aí que ganhou poder também e que pode estar ao lado dele, que é o Supremo. Eu espero que o Supremo não decepcione o Brasil e não fuja do seu papel ao dar esse apoio para o governo, que se vê incapaz de negociar com o Congresso e de atender a uma grande parte da população que não partilha dessa agenda radical. Clarice, me pedindo a palavra. Eu queria muito, muito poder acreditar que vindo de Arthur Lira haja mesmo toda essa postura republicana de dar um recado de, olha, aqui não vai ter toma lá da cá, só esse toma lá da cá básico não vai funcionar. Ele está pedindo isso, ele está pedindo toma lá da cá. Para mim está tudo muito, muito cristalino. A gente está falando do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é a expressão suprema do Centrão, né? Neste mesmo momento, o que acontece? Lula se reúne com seus auxiliares e fala, bom, e aí, vamos resolver essa crise que a gente está como? Não tem mais orçamento secreto naquele mesmo molde que o Bolsonaro tinha. Tem um mecanismo todo para ser substituído
que o governo ainda não conseguiu encontrar uma receita que não o coloque numa posição ali de estar batendo ali com qualquer conduta republicana que se espera desse governo. Então, mas o que se fala? Então, sim, sentaram na mesa nesta semana já para sentar e começar a discutir o que a gente pode liberar de cargo que ainda estava represado. A gente já falou disso aqui antes também. Lula estava segurando essas posições. Todo mundo falava, mas a gente não consegue nem montar o segundo e terceiro escalão dos ministérios que foram entregues para os partidos da base. Estava segurando para esse momento. Emendas parlamentares. É um modelo diferente do que a gente viu acontecer no orçamento secreto sob Jair Bolsonaro? Sim, um modelo que foi forçado a adotar uma transparência maior, forçado pelo Supremo Tribunal Federal. O governo não pode executar o orçamento secreto da mesma forma como Jair Bolsonaro fazia. Ainda assim, está encontrando um jeitinho aqui e ali de trabalhar com base em emendas para tentar angariar esses votos. O que a gente está vendo é uma fragilidade, é uma coisa tão maluca que a gente tem partidos que estão ocupando vários ministérios no governo e ainda assim não votam com o governo. Então, realmente, o governo não conseguiu encontrar uma receita, mas eu não acho que é uma questão de posicionamento ideológico do Congresso, não, gente. Eu acho que é muito mais pragmático que isso. Sila, uma coisa que eu achei interessante, Raquel, também no discurso, é o tanto que o Arthur Lira deixou clara qual é a agenda desse ano, né? E você sabe que quem manda na agenda, manda em tudo, né? Então, ele deixou claro que esse ano já tem a reforma administrativa pronta para ser examinada no segundo semestre, no primeiro semestre tem a reforma tributária, o Aguinaldo Ribeiro, inclusive, estava lá, inclusive detalhou isso, e tem que resolver o arcabouço. Então, ele disse, quem dita a agenda somos nós, e a nossa agenda é essa. Então, achei isso bastante interessante também. Agora, Sila, reforma administrativa, eu até tomei um susto, porque isso está fora do radar do governo Lula. Mas acho que ele quis dizer realmente faremos reformas. Inclusive o Michel Temer estava na mesa e foi amplamente saudado e elogiado por conta de reformas e de ter encaminhado. Então eles estavam numa conversa muito reformista, todos eles. Bem, um Congresso reformista e um governo que resiste a reformas. Vamos ver aonde que isso vai parar. Congresso com agenda também, né, Raquel? Isso que é importante. Isso que mudou desde o governo passado e esse também. Então não é um Congresso que está ali apenas, enfim, passivo, esperando o governo entregar, que está com a agenda própria. Se o governo não fizer, alguma coisa ele faz.